às vezes a gente tem que aceitar que algumas coisas não são pra gente, né? Eu falo isso porque assim, olha só, eu entrei nesse mercado de afiliados, né, do marketing digital, enfim, em 2024, no final de 2024, no meio, mais ou menos. E aí, era uma coisa lógica, não era, tipo, nada de enganação, nem nada do tipo, era uma coisa bem lógica, era o quê? Você vê no Google a quantidade de pesquisas, né, que algum produto tinha, seja da Hotmart, seja da Monetize, seja da Bripe, enfim. E você simplesmente pagar o Google e subir um anúncio daquele produto. Então, tipo, você olha assim e fala, ó, é uma coisa bem lógica, ok, é só vender, né? Só que o problema é esse negócio de até você postar e vender é difícil, né? Eu não sei, né, exatamente o que que era, se era muita concorrência, enfim, eu fiquei tentando por 1 ano e meio, mais ou menos, eu tentei por 1 ano e meio. Não todos os meses, porque é uma coisa que você tem que investir no Google, né? Você tem que pagar lá um valor que você estipula, assim, e o meu valor não era um valor tão alto, assim, então talvez eu não concorresse muito bem ali com os outros que, né, pagavam melhor. Talvez fosse esse o problema, eu não sei. Enfim, eu desisti, né, em dezembro do ano passado, novembro, né, de 2025. Então eu fiquei nesse mercado, assim, durante 1 ano e meio aproximadamente. É, E é uma coisa assim, eu digo que é meio óbvia, né? E parece ser fácil, mas pela quantidade de gente que já tá aí fazendo, eu não sei qual que foi o meu problema, né? Ou se for um problema de aplicação mesmo. Porque eu via as aulas, fazia tudo direitinho, só não tinha um orçamento tão alto para colocar ali no Google. E talvez isso atrapalhasse um pouco ali no leilão, não sei. Mas eu vi vários depoimentos no canal mesmo da Maria Franco, né? Tem, né, vários depoimentos lá de alunos dela, então aquilo passava muita confiança. E aí eu ia lá no Instagram e seguia essas pessoas para ver se elas estavam vivendo disso mesmo, né? E realmente elas estavam. Então é por isso que eu falo, tem coisas que não são pra gente, né? Ia ser um mundo maravilhoso, assim, né? Se desse tudo certo. Inclusive tinha uma mulher lá que ela era bem low profile, assim. E eu segui ela, fiquei seguindo ela, né? E desde a época que eu comecei a seguir ela, até, tipo, hoje, assim, por exemplo, ela postou pouquíssimas vezes, assim, a respeito disso, sabe? Tipo, um dia ela tava numa mesa, assim, e tirou uma foto só das mãos do pessoal ali, né? É... E ela postou assim, né? Tipo, ai, nossa, não sei quantos dígitos na mesa, é muito difícil de ver isso, né? Não sei o quê. No sentido de ela teve vendas, o pessoal ali da mesa também teve vendas, era tipo o networking dela ali, né? Então ela não. Essas pessoas não estavam ali pra vender alguma coisa, entendeu? Elas estavam nos bastidores ali. Elas estavam vendendo na delas e elas não queriam aparecer, não queriam vender nada, nenhum curso. Por outro lado, tinha pessoas que, né, alunos dessa mulher, que realmente, né, começaram a aplicar o método e começaram a vender o curso delas mesmas, ensinando como fazer isso, né? Ok, enfim. Aí depois que eu comprei o curso dela, eu falei, nossa, será que não tá um pouco desatualizado, né? Porque ela tinha parado de até postar no Instagram. Eu acho que esse mundo no digital também mexe muito com a cabeça da pessoa, né? E ela foi tirar umas férias, assim. Depois ela voltou, lançou um outro curso lá, beleza. Assim, daí eu e o meu marido, a gente comprou o curso do Thiago Boeira, né? E muito bom também. Ensinava, assim, também o passo a passo e tudo, como que você fazia ali, não de vender o próprio curso dele, né? Porque tem muita coisa, assim, né, nesse meio de vender próprio curso e a pessoa fica frustrada e não quer mais saber desse mercado, que acha que é tudo charlatanismo, enfim. E aí a gente comprou. E eu entrei na comunidade não, no grupo do Telegram deles, né? E assim, várias pessoas postando depoimentos e tudo, né? Então, vendo todo esse cenário, né, das pessoas que eu seguia, que eu comecei a seguir por causa lá dos depoimentos no YouTube da Maria Franco, e depois nos depoimentos ali do Telegram, né, e mais pra frente criaram um grupo assim, a parte do próprio Thiago Boeira lá, né, do pessoal se ajudando, assim, vendendo e tudo, né. Então, tipo, eu cheguei à conclusão de que, tipo, não era pra mim. Tipo, eu não tinha conseguido e tudo bem. E daí eu falei, mas, ai, meu Deus, olha,
vou tentar mais um pouco. Tanto que meu marido recebeu um dinheiro do acerto. Eu falei, ai, amor, deixa eu gastar uma parte desse dinheiro com anúncio, né? E se der certo, né? Ok, a gente começa a investir mais. Mas se não, eu acho que, tipo, vou deixar um pouco de lado e tal, sabe? Eu tinha feito uma oração, né? Falei pra Deus que se não fosse pra ser aquilo pra mim, que Ele me mostrasse através de tirar essa vontade de mim, né? Porque, por exemplo, eu fiquei 6 anos, né, tentando medicina. E aí eu também falava a mesma coisa pra Deus. Meu Deus, se não for da tua vontade que eu faça, que eu passe em medicina, que eu tire essa vontade do meu coração. Em 6 anos não saiu essa vontade. Até que eu passei, demorou, mas tipo, era pra ser, então, né? Enfim, nesse meio tempo também, dentro desse curso, né, tinha algumas coisinhas assim meio que chave pra você tentar um dinheiro de alguma forma com o digital também, né? Então aí eu consegui uma cliente, né, pra subir. Sabe aquelas fichas no Google que quando você digita, tipo, ai, sei lá, clínica de odontologia em Curitiba, e aparece lá, tipo, patrocinado. E aí, ou simplesmente aparece lá no Google Maps e tal, pronto. É aquilo que eu oferecia esse serviço, né? E aquilo que algumas pessoas estavam ensinando lá e eu apliquei. E aí eu consegui uma cliente, eu fiquei muito feliz. Eu cobrei 200 e poucos dela, assim, na época, né? Pra subir a ficha dela no Google ali, colocar ela no Google Maps, tudo bonitinho, ok? E o cara vivia disso, né? Ele começou também nesse meio de afiliado e tal. E ele falou que não tava dando certo pra ele, tipo, não tava fluindo. E aí, até que ele decidiu entrar de cabeça nisso. Primeiro ele começou aí com, né, o Google Meu Negócio, que se chama, né, se vocês quiserem saber. Oferecendo esse serviço de subir a ficha no anúncio para as pessoas. E aí, com o tempo, ele começou a unir com clientes em potencial para fazer com que eles ficassem no topo do Google, assim, sabe? Então ele já tinha conhecimento disso e tudo, né? E aí ele foi para esse lado, assim. Hoje ele tem uma empresa disso, né? Então, assim, são várias coisas que você, que nesse mundo digital oferece pra gente e tal, né? Mas às vezes não é muito o nosso perfil. Eu gostava muito da ideia, né? De postar lá no Google um produto e só ficar vendo ali no dia quanto que tinha de clique, a quantidade de clique informa, gastam dinheiro ali, né? Aí eu ficava vendo assim, falava, nossa, gastou tudo isso hoje. Ai, nossa, não sei o que, não sei o que lá. E ficava analisando, né? Gostava disso. Hoje já não. Sabe? Tipo, ai, já perdi a vontade, assim. Mas, enfim, tem gente que gosta muito de ter ali o contato com a pessoa. Eu já não sou desse perfil. Eu não consigo, por exemplo, fazer uma reunião com alguém e falar, olha, eu ofereço esse serviço tal, tal, tal. Eu quero, né? Não, pra mim, nossa, complicado. E aí, inclusive, ó, agora tem uma empresa que eu conheço, o meu cunhado trabalha nela, que eles simplesmente só, bem também, né, conseguem clientes, assim, do iFood pra conseguir colocar eles no topo, assim, né, então, às vezes a gente fala que, às vezes a gente pensa, né, que é uma coisa tão pequena, assim, tão fechada que você só vai precisar conseguir fazer se você fizer aquilo e tal, mas tem um mundo amplo, assim, né? É um mar infinito de coisas para fazer nesse. E, por exemplo, tem o YouTube aqui, que tô aqui há uns 2 anos, eu só não produzo com mais frequência por conta da rotina, né? Eu tenho 2 filhinhos, tô grávida agora também, e aí eu faço medicina, agora eu tô me mudando, então é uma coisa muito corrida, né? Pra você, vou gravar um vídeo agora, né? Então só quando dá tempo mesmo, né? E aí meu marido também criou um canal, só que ele não fala diretamente com a câmera, né? É um canal que ele não aparece, ele pega cortes, né, de vídeos, assim, que ele acha interessante e posta, assim. Hoje ele tá com 2 mil e poucos inscritos, assim, já ganhou um dinheirinho, né? Acho que tá com uns US$ 25 lá. Mas é assim, eu acho que a gente precisa ter um pouco dessa percepção que tem coisas que não são pra gente mesmo, né? E vendo novas possibilidades. E vendo pessoas que são confiáveis, né?
Porque eu já falei aqui agora, né, também no vídeo, que muitas pessoas se frustram, assim, com o mercado, no geral, assim, de qualquer coisa, seja com um criador de conteúdo, seja com pessoas que vendem curso para ensinar alguma coisa, né? E aí alguns cursos acabam sendo nesse sentido de picaretagem mesmo, né? Tipo, ensinando a vender aquele curso, ao invés de ensinar de fato a fazer um processo que é sustentável, né? Então, assim, assisti. Olha, tô até me mudando, eu tô até pintando todo o meu corpo. E aí, enfim, a gente acaba ficando nessa, né? De ai, nossa, não dá certo e tudo, mas a gente precisa achar as pessoas certas, né? Eu assisti muitos vídeos da Maria Franco lá pra ver que realmente, né, era um negócio sério, era um negócio ok. Até pela forma, né, de explicar o que era de fato aquele mercado, né? Eu falei, bom, faz sentido, bem lógico, né? Enfim, mas tem outras oportunidades, outras caixinhas, né, nesse mundo, assim. É como a gente tivesse que olhar para isso como no mundo de empreendedores mesmo, né? É um negócio novo, a internet é uma coisa nova, querendo ou não, né? Então surgem várias coisas que você pode fazer, assim. E aí você pensa, bom, tem pessoas que abrem empresas e quebram, e aí elas vão tentando de alguma forma, até que alguma coisa dá certo ou não, né? Mas enfim, é um processo e você tem que ter isso, olhar com isso com maturidade, né? Talvez não seja uma coisa que você vai ter grandes investimentos como numa empresa mesmo, né? Tipo física, assim. Mas você vai ter um investimento. Eu olho isso como um olhar de... Eu aprendi bastante coisa. Se um dia eu, né, abrir alguma loja e tal, eu vou saber fazer anúncio pra subir, né? Minha página do meu site ali, né? No Google, por exemplo. E isso é conhecimento, né? Então é tudo é válido, né? Assim. E você já tem um conhecimento do nossa, então olha com outros olhos as coisas da internet, né? Tipo, nossa, o que será que eles fazem, né? Aqui, né, no Facebook pra aparecer essa página e tal, né? Então, são várias coisas, vários caminhos que a gente pode seguir. E esse vídeo é mais como um, tipo, não fique sendo comprado, assim, por coisas fáceis, sabe? Dinheiro fácil, nem nada fácil. Mas olhe para as coisas de uma maneira que você consiga ver que tal coisa é sustentável. E, ok, eu quero tentar entrar nesse mercado. Se eu ficar rica, que bom, né? Mas, se eu não ficar, pelo menos foi um conhecimento, né? De pessoas confiáveis, né? Lógico, que te passam algum conhecimento de fato e não simplesmente querem ficar ensinando você vender um curso ali deles. E eu acho que é basicamente isso. Não percam as esperanças. Eu também ficava assistindo vídeos assim, né? Do pessoal falando, esse mercado não dá certo, não sei o quê. E dá sim, até hoje eu tenho grupo ali. E eu fico, né, vendo o pessoal conversando, fico vendo os depoimentos do pessoal, dá sim, dá certo. Mas às vezes é isso. Às vezes é a gente mesmo, não é pra gente aquilo ali, né? O que eu posso dizer, né? Orem, né, pra Deus, pra ver se é isso que Ele quer, né, pra vida de vocês. Não caiam em promessas fáceis, assim, mas tente fazer, né, alguma coisa que vocês olhem assim e falam, isso daqui parece que dá certo, né? E tentem, né? Tentem com 4 meses, 5 meses, né? Não sei quanto tempo vocês acharem. Eu tentei por 1 ano e meio, né? Não todos os meses, como eu já falei, o trem tá passando. Não todos os meses, né? Porque é um investimento que você tem que ter ali por mês. Mas eu tentava, assim, sabe? Eu falava, isso vai ser fácil pra mim, né? Já que, né, a gente tá estudando e tudo, né? Mas não foi, né, uma coisa tão simples assim. Eu consegui, não sei se eu já falei aqui, acho que umas 3, 4 vendas. Tipo, um da Hotmart, mais uns 2 da Brab, mais um da Monetize e tal. Não foi com consistência isso, né? Então eu acabei deixando isso de lado. Mas a gente sempre tenta descobrir alguma coisa que dê certo, né? Porque eu não quero só depender
né, da medicina, enfim, da minha vida. Porque eu tenho meus filhinhos, eu quero ficar com eles, eu quero trabalhar, não pouco assim, né, porque tá com eles também a gente demanda muito da gente, né, mas eu quero é, poder ficar, né, pelo menos meio período com eles assim. E se eu puder fazer isso de uma outra forma que não a medicina, a gente agradece também, né? Então é isso. Se vocês quiserem me seguir lá no Instagram, eu posto, né, dicas de maternidade, um pouco da minha rotina, enfim. Ah, vou fazer vídeos agora sobre a reforma que eu tô fazendo aqui em casa, que a gente se mudou também, né? E aí tá bem. Tava bem bagunçada a casa. Tá... Na verdade, bagunçada não. Tava feia mesmo. E a gente deu uma reformada assim nela. E aí eu vou postar isso também aqui no meu YouTube. Se vocês quiserem acompanhar também, tanto por aqui quanto no Instagram, eu agradeço. Beijos e até mais.